qual tipo de sal usar? Sal faz mal? Faz bem? Essas são as perguntas que nós temos. Então, qual é a verdade sobre o sal? E é isso que eu quero falar com você aqui no vídeo de uma pessoa que me fez uma pergunta. Você já percebeu como o sal virou esse assunto polêmico? Durante muito tempo ele foi tratado assim como um vilão. Não pode usar sal, faz mal para o coração, vai aumentar a pressão. Mas de uns anos para cá, para quem tem acompanhado a internet, tem visto uma mudança. Estão falando bem agora do sal, né? E aí nós temos vários tipos de sal. O sal marinho, o celta, o rosa, que é o sal rosa do Himalaia, a flor de sal, que também é um tipo de sal. E nós temos que entender qual o benefício e por que faz bem ou não faz bem, né? Então qual que é a verdade no meio desse monte de sal também, qual que a gente tem que usar? Para começar, nem todo sal é igual, tá bom? A diferença principal está na origem, que vai estar envolvido a questão do processamento, tá? Isso é muito importante. O sal marinho, um dos sal conhecido, ele vem da evaporação natural da água do mar, tá? Ele é acolhido, a água do mar, em salinas, que são tanques rasos que eles fazem do lado do mar, e aí o sol, o vento vai evaporando a água e esse sal marinho vai se cristalizando no fundo, né? E esse sal ele é mais natural, ele é integral, ele não é só seco ali, refinado, tá? Ele preserva a integridade, como magnésio, potássio, cálcio. Então tem outros nutrientes, lógico que a quantidade não é grande. Então você pode usar aí para temperar, usar na cozinha de maneira normal, tá? O sal refinado, aquele que geralmente compra no supermercado, ele vem do mesmo lugar, das mesmas salinas. Só que depois eles pegam o sal integral, vai fazer um processo industrial que vai lavar, vai aquecer a altas temperaturas e aí perde os minerais que vem no sal, recebe produtos químicos também para não empedrar, ficar mais branquinho, né, mais sequinho. E aí o resultado, você perde um nutriente e ali praticamente é 100% cloreto de sódio, que é a base do sal, né, que dá o gosto de sal. Agora, esse excesso concentrado de cloreto sem nutriente é o que vai sobrecarregar o corpo e vai aumentar a retenção e a pressão também alta, tá? O outro tipo de sal, sal rosa do Himalaia. Por que ele é diferente? Ele não vem do mar. Ele vem de minas subterrâneas que tem lá no Paquistão, que foram formados há já muitos anos. Então eles tiram lá de dentro da terra, nas rochas de sal rosa. Por isso que tem essa cor de sal de rosa, porque ele tem ferro e outros minerais naturais que dão essa cor. Fica essa cor bonita, né? Viva, bonita. E por isso ele é usado, além da culinária, para fins estéticos também, como sais de banho, lâmpadas de sal, né? E tem agora um outro sal que não é muito conhecido, que é o sal celta, também chamado de sal cinza, lá da Bretanha. Ele é colhido numa região da França de maneira artesanal, né? Em salinas que tem argila, né? E essas salinas que tem argila que dá essa cor acinzentada, junto com magnésio, cálcio, potássio e outros nutrientes que tem dentro desse sal celta, tá bom? Ele é ligeiramente mais úmido ao toque, né? Um sabor mais suave, e ele é considerado sim um dos sais mais equilibrados em termos de nutrientes e remineralizantes para o corpo. Então ele é muito bom para o uso diário, só que é um sal mais caro, tá? E por fim, temos a flor de sal. É a camada mais fina, quando você ali tem a salina, que tem as águas que vão evaporando, mas antes vai formando uma camada sobre aquela água, e é colhida aquela camadazinha manualmente, uma película se forma, essa é a flor de sal. Mas então ele não é fininho, mas tem um sabor muito bom, e ele é usado mais para finalizar prato, por causa da textura também e o sabor, né? Usar tanto ali para as receitas de culinária, tá bom? Agora, sobre o efeito do sal para o corpo. Todos esses sais, o marinho, o sal rosa, a flor de sal, tem uma quantidade parecida de sódio, tá? E só que eles vêm junto com os minerais, né? Esses minerais que vêm da natureza junto com o sal, não foram refinados, né? E essa estrutura natural para o corpo funciona melhor, porque a maneira que o corpo foi criado é a maneira que esse sal vai ajudar a esse corpo, ao nosso corpo, tá? Então vai funcionar de maneira mais equilibrada esse sal dentro do nosso organismo. Em vez de trazer malefícios, vai também trazer benefícios para o corpo, tá? Inclusive, se pegar uma pitatinha de sal
desses integrais, tá? Colocar na água para ajudar na hidratação, a dar energia, né? Especialmente aqueles dias mais quentes, depois que você treinou, suou muito, para repor eletrólitos, tá? Agora, ele também tem esses sais minerais, que também vão ajudar o corpo a funcionar bem, tá? Por isso que é a grande vantagem dos sais integrais. Não é que tem muitos minerais em termos de quantidade, mas a composição como um todo é melhor para o corpo, para o funcionamento do corpo, que vai funcionar mais equilibrado. Então, resumindo tudo que nós já vimos até aqui, o problema nunca foi o sal, tá? Lá da natureza. O problema é o sal industrializado, refinado, e o excesso de sal, porque o corpo humano ele foi criado para lidar com o sal de maneira natural, que já vem com os minerais e com aquela umidade natural desses sais, tá? E não com essa versão refinada, isolada de cloreto de sódio. Portanto, a sugestão que eu dou, use primeiro pouco sal, depois use sempre sais natural, e mantenha a alimentação rica em frutas e verduras, porque elas juntas, essas verduras e frutas, têm o potássio, que é necessário para equilibrar o sódio quando entra no nosso corpo, dá esse equilíbrio, que inclusive tem potássio também um pouco nos sais integrais, e aí dá esse equilíbrio. O nosso grande problema nessa questão de sal toda é usar alimentos industrializados, porque eles são ricos em sal e do refinado. E por que eles são ricos do sal? Porque os alimentos industrializados, os mais baratos principalmente, eles é um composto de trigo e óleo e outros açúcar. Então não tem sabor, né? Não tem ingredientes ali que dão sabor natural do próprio ingrediente. Então precisa de dar sabor com açúcar ou com sal para parecer um sabor. E aí acaba tendo muito sódio, sem potássio, e traz esse desequilíbrio todo, tá? Porque o sal, ele em si, ele não é o problema, é a quantidade e o desequilíbrio da constituição. Então, sempre use sal integral, tire os industrializados da sua vida, você vai estar salvando a sua saúde. E agora, qual dos sais integrais que você vai usar, se é essa rosa, celta ou o marinho, vai depender do seu bolso. Isso não vai fazer tanta diferença, tá? Para questão de saúde. Porque aí fala, vou comprar o celta, porque em termos de constituição, que tem uma melhor constituição. Mas aí é a questão de preço. Você pode usar o sal rosa, o integral, o marinho, que já tá bom demais. Então, mas foque, o principal é tirar industrializado e sal refinado e controlar a quantidade e a sua alimentação como um todo para dar o equilíbrio que o seu corpo precisa. Isso é fundamental.